Ah, aliás, antes de compartilhar, a gente tem que botar para gravar, né? Agora, ó, apareceu para vocês uma telinha nova? Sim. Sim. Seu. Apareceu. Beleza. Pra mim, sei lá porque pra mim tá, eu não sei se eu tô com sono, pra mim tá uma sensação de Full HD 4K. Tá muito bom o gráfico. Ótimo. Ah lá, ó. A gente estava falando dessas funções e tal, a gente estava fazendo uma introdução aí, né? Às funções, ao estudo das funções. Aquela função ali, ó, é uma função do primeiro grau, tá vendo? Quando nós temos uma função do primeiro grau e nós vamos fazer o gráfico dela, ó, vamos continuar a nossa revisão. O que acontece com a função do primeiro grau? Quando nós vamos fazer o gráfico, o resultado é uma reta, ó. O resultado é uma reta. Tá vendo? Ó. Ah, professor, mas tem hora que essa reta está subindo, ó lá, a gente chama de fração crescente, ó, e tem hora que ela está assim, ó, dessa forma, a gente chama de função, desculpa, de função decrescente. Tá vendo? E ela pode ser também uma função dessa forma aqui, ó. Ah lá. A gente chama de constante. Essa forma aí, gente, vocês conseguem perceber? Por exemplo, eu vou dar um exemplinho aqui só para vocês irem raciocinando com essas funções, ó. Eu vou fazer... Opa, não, vocês ensinaram outro dia, vamos usar. Ó. Vai, professor, você consegue. Então, olha só. Ó que maravilha. Agora, dá uma olhada. Digamos, gente, que a gente tenha uma função, olha, que ela tenha esse comportamento aqui, ó. Que ela tenha esse comportamento, ó. Ela começou aqui, ó. Ah. Depois Professor, ela ficou... Oi? se quiser, você pode colocar um filtro para você só mexer o mouse e ele soltar uma linha retinha. Espera aí, deixa eu ver se eu arranjo aqui na de desenhar. É só chover aqui? Caraca! Por que eu tô tendo uma chuva? Oi? Olha só. Eu vou pegar um pedaço dessa daqui. Vamos nós lá de novo, ó. Ó, digamos que a gente tem uma função assim. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto ali, o que a gente tem? A gente tem uma função que ela é crescente ou decrescente, hein? Crescente. Ela é crescente. Eu vou colocar aqui, então, eu vou dividir essa escala aqui, ó. Ó, em tempo. Vou chamar isso aqui de segundos, por exemplo. Aqui, ó. No eixo das abscissas, que é o eixo X, nós vamos falar que ele está em tempo, ó, em segundos, ó. E no eixo das ordenadas, nós vamos falar que é volume. Nós vamos falar que é volume. Digamos, gente, olha só. Olha só. Digamos que você vá lá no filtro
e coloque, ou na torneira da pia, e coloque um copo. Olha o que está acontecendo. No primeiro, na hora que o copo está vazio, na hora que você abriu a torneira, começou a encher, ó. Aí passou um segundo, ó, ele está enchendo o copo, ele já ganhou um determinado volume depois de um segundo. Depois de 2 segundos, ó, o que aconteceu com esse copo? Aumentou bastante o volume de água dentro dele. No terceiro segundo, ó, o que aconteceu com o copo? Encheu o copo lá. Depois de 3 segundos, se você deixar a vasilha lá, ou no filtro ou na pia, ó, no quarto segundo, por exemplo, ó, o que aconteceu com o copo? Aumentou o volume dele? Não. Não. No quinto segundo, o que está acontecendo com esse copo? Aumentou o volume dele? Não. 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 Ah lá, no sexto, ó, passou 6 segundos. O volume do copo foi alterado? Não. Então, olha o que está acontecendo. A gente pode analisar essa função, o gráfico dessa função aí, em determinados intervalos. De 0 até 3 segundos, o que aconteceu? Aumentou o volume? Ele foi aumentando o volume de água né, o tanto de água que tinha dentro desse copo foi crescendo. Aumentou o volume. Beleza, beleza? Então, ó, nesse intervalo de 0 até 3 segundos, ó, a quantidade de água dentro do copo foi só aumentando. Vamos focar aqui, gente. Deixa o chat para lá, hein? Ó, a quantidade de água foi só aumentando. Aí, o que acontece? Do instante t igual a 3 segundos, ó, para frente, a nossa função deixou de ser o quê, hein? Decrescente? Ela deixou de ser crescente. Ela deixou de ser crescente. Ela passou a ser o quê? Reta? Ela passou a ser a reta aqui também é, ó. Tá vendo? Ela passou a ser uma função constante. Ô, professor, o que é Então, olha, como que a gente interpreta essa função aqui, ó? Ó, que tem uma curva aqui constante. O que acontece? Quando ela tem essa curva aí, ó, que tem um comportamento constante, você está variando o valor da abscissa, o valor do tempo lá, ó, né? Se fosse num gráfico XY, você estaria variando o valor do X, mas não está acontecendo nada com o valor do Y. No nosso caso, nós estamos variando aqui, ó, o valor do tempo, passando ele para 4, passando para 5, passando para 6. O que está acontecendo com o volume, né, interno do copo? Não está variando. Toda a água que está caindo dentro do copo, como ele está cheio, ela está o quê? Está transbordando e indo embora. Percebe? Então, de 3 segundos para frente, olha o que está acontecendo. A gente tem um comportamento dessa função aqui, ó, como uma função constante. Você varia o valor da abscissa e não está tendo variação nenhuma no valor da ordenada. Digamos que o volume aqui seja 200 ml, ó. Ó, lá dentro do copo. Olha o que está acontecendo. Lá no instante t igual a 10, t igual a 20, t igual a 30, vai continuar tendo os 200 ml dentro do copo. Você variou o tempo um monte, o valor da abscissa e o valor da ordenada se manteve constante. Beleza, beleza, gente? Beleza. Vocês entenderam isso, meus amores? Agora eu vou fazer um estudozinho com vocês só dessa equação. Olha só, ele falou para a gente, olha aqui, ó, que y, ele falou para a gente
que o quê? Que y. A minha esposa dá aula de português, gente, ela vive me corrigindo. Ó, o valor de y é, olha lá, ó, y é igual a ax mais b. Ô, professor, na aula anterior, você disse o seguinte, olha, que quando esse a aí for positivo, a função é crescente. Então, eu posso escrever assim, ó, por exemplo, 5x menos 3, ó. Olha lá. O valor de A é positivo ou é negativo? Positivo. Ele é positivo. Ele é positivo. Essa função vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Então, ela vai ter um comportamento dessa forma aqui, ó, parecido com essa. Ah, professor, mas ela poderia estar cortando aí num monte de lugar, não poderia? Poderia. Ela poderia cortar aqui, ó. Ó, ela poderia ter um comportamento assim. Ela poderia ser mais inclinadinha assim, ó, por exemplo. Ela poderia estar cortando aqui, ó, mas ser mais suave, ó. Todas são funções crescentes? São. Como é que a gente vai saber o comportamento dela? Se ela é mais inclinada, menos inclinada? Do que nós vimos nas aulas passadas. Vocês lembram lá de alguma coisa? Como que a gente sabia para ver, o que que a gente fazia para saber como que era essa reta? Olhando menos 3. Repete, filha. Olhando o menos 3 para fazer a reta. Nós montávamos uma tabelinha e nessa hora nós olhávamos exatamente o que que tem ali, lembra? E aí a gente descobria 2 pontos. E como é uma reta, por 2 pontos só passa apenas uma reta. E aí a gente descobria o comportamento. Mas de cara, olha aqui o que que acontece, ó. Se esse coeficiente aqui ele é um coeficiente positivo, ó, a função vai dar crescente. Isso a gente já sabe de cara. Isso a gente já sabe de cara, concorda? É. Agora, olha só. Agora, olha só. Nós temos assim, ó, y igual Professor, oi. essa aula ainda você vai mostrar a função do grau decrescente? E sim, olha aí. Olha essa daqui, ó. Olha essa daqui, ó. O que está acontecendo? Quanto vale o valor de A nessa segunda função aqui, ó? Menos 5x. Vale menos 5, o valor de A. Ele vale menos 5. Concorda? Se ele vale menos 5, olha o que vai acontecer. O nosso A é negativo. Então, a gente já sabe de uma coisa. A gente já sabe o quê? A gente já sabe que vai dar uma curva para a gente, ó, da seguinte forma, ó. Vai dar uma curva para a gente assim, ó. Ela vai estar descendo ali. Tá vendo? De cara, só você perceber isso, só você olhar lá, então, e entender o seguinte. Essa função, gente, ela é do primeiro grau, ó. Ela é do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, olha o que que ocorre com ela. Se ela é do primeiro grau, ó, olha o que que vai ocorrer.
ela vai sempre ser escrita dessa forma aqui, ó, y igual a ax mais b. Ah, professor, mas qual que seria uma outra nomenclatura para mim ver a diferença? Eu vou escrever aqui do lado para vocês verem a diferença, ó. Uma função do segundo grau, ela é feita assim, ó, ax ao quadrado. Ah, gente, aqui eu não sei se eu consigo colocar o expoente. Será que eu consigo? Acho que não, né? Ele é ax ao quadrado mais bx mais c. Essa daqui, ó, tá vendo? É para uma função do segundo grau. Por quê? O grau aqui é 2, gente. Apesar de eu não ter conseguido escrever o expoente aqui em cima, ó, ela é de grau 2, tá? Ela é do segundo grau, ó. Aí, só para vocês entenderem, eu já vou só passar aqui, só para vocês, assim, já irem entendendo como funciona. Como que fica, professor, o gráfico, então, de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função do segundo grau, gente, ele dá uma parábola. Só de você olhar, então, você já sabe, opa, é função do primeiro grau ou é uma função do segundo grau. Entende? Então, quando é uma função do segundo grau, ele dá uma parábola, por exemplo. Alguém aqui já estudou equação do segundo grau? Não. Nenhum de vocês. Eu vou falar só para vocês terem ideia. Por exemplo, uma equação do primeiro grau é assim, né, gente? Do primeiro grau, ó, por exemplo, 3x mais 2, ó, igual a zero, porque toda vez que for equação tem que ter uma igualdade. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, ó. Tá vendo? Por quê? O grau aqui, ó, é 1, ó. Agora eu tenho uma escrita assim, ó. Vocês já vão aprendendo isso daí, gente. Na hora que os professores derem lá na escola, vocês já estão espertos, ó. Por exemplo, eu tenho uma função assim, ó. Uma equação assim, ó. Eu só fiz com a canetinha, gente, por causa desse expoente aqui, tá? Ó. Eu só fiz com ela por causa desse expoente, senão eu ia usar o recurso que vocês me ensinaram. Tranquilo, pronto. Tá? Então, assim, ó. O que que acontece? Aquilo ali, ó, é uma equação do segundo grau, ó. Por quê? Olha o grau aqui, ó. O expoente aqui vale 2, ó, desse polinômio. Aí a gente fala o quê? Que é uma equação, porque tem um sinal de igualdade, tá vendo? E ela é do segundo grau. Se ela é do segundo grau, gente, o que que acontece? A gente tem duas soluções. Ô, professor, que solução que é essa? Quando prestem bem atenção nisso, gente, que vocês vão aprender umas coisas aqui muito legais. Quando você tem uma equação do primeiro grau, tem um valor de x que você vai colocar aqui, ó, um valor só, que você vai colocar aqui, ó, que isso aqui vai ficar igual a zero. Ah, professor, como que a gente descobre esse valor? É só a gente isolar o x do lado esquerdo, concorda? Vamos resolver essa equação do primeiro grau aqui, gente? Aqui no cantinho, ó. Quando eu escrevo aqui no cantinho, vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação aqui do primeiro grau?
que a gente tem que fazer para resolver essa equação? Isola o x e passa o 2 Isola o dividido. x. Como é que a gente faz para isolar o x ali? Coisa rica. Passa o 2 dividindo. O 2 eu vou passar dividindo. Como que o 2 está no primeiro membro? Subtraindo. Vai passar subtraindo. Parabéns, ó. Então, nós vamos passar esse 2 para o segundo membro, subtraindo. A ideia nossa é isolar o x do lado esquerdo. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Ó? O menos 2, olha lá. Ele vai passar para o segundo membro subtraindo. O que a gente tem que fazer para isolar o x agora do lado esquerdo? Meu Deus, O que a gente faz agora para isolar o x do lado esquerdo? Passa ele dividindo. Lorenzo, seu microfone tá ficando. Passa ele dividindo em vez de multiplicando. E Lourenço, sua voz tá muito travada, robótica, assim. Beleza. Nós vamos passar, então, esse 3 dividindo, ó. Olha lá. Qual que foi o valor de x que nós obtivemos? X é igual a menos 2/3. Concorda? Ô, professor, se eu pegar esse valor de x aqui e substituir aqui onde está a setinha, ó, isso vai ficar igual a 0? Se nós não erramos conta nenhuma, a gente tem que dar 0. Vamos substituir para a gente ver? Quanto que dá 3 vezes menos 2? Vou usar um pontinho aqui. 3 vezes menos 2/3. Quanto que dá essa conta, galera? É menos 6, eu acho. Dá menos 6. Quanto que dá menos 6 dividido por 3? Menos 2. Vai dar menos 2. Vai dar menos 2. Aí vira um de vocês e fala assim, ô professor, aqui é um produto, ó, você colocou um pontinho aqui, ó, falando que é um produto. Se é um produto, antes de eu fazer a operação de fração, o que eu posso fazer? Simplificar, ó. O que sobrou lá, ó? Menos 2. Menos 2 com mais 2 dá quanto? 0. Dá 0. 0 é igual a 0? Sim. Sim. Olha lá. Então, aquela solução que nós achamos para o x, ó, quando nós substituímos ela aqui na equação do primeiro grau original, nós chegamos à conclusão de que 0 é igual a 0. Então, esse valor x igual a menos 2/3, ó, isso aqui é a prova real. Vocês já... Oi? O senhor simplificou o 3 debaixo da fração. Toda Sim. vez eu vou poder simplificar? Só quando for produto aqui, ó. Se tivesse um sinal de soma, de subtração aqui, eu não poderia. Só quando é produto. Tá vendo? Entendi. Ah, professor, eu não simplifiquei, eu não lembrei que eu podia simplificar. Não faz mal, dá tudo certo. Ó. O que você vai fazer? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2 do mesmo jeito. Menos 2 com mais 2, 0. Você chegou no mesmo resultado. Percebe? Agora, gente, presta atenção numa coisa aqui, ó. Vocês são muito inteligentes, ó. Já vamos começar a vocês ficarem atentos lá. Na hora que os professores falarem com vocês, vocês já vão estar sabendo um monte de coisa. Presta atenção aqui, ó.
quando nós temos uma equação do primeiro grau, ó, tem um valor de x, só esse valor menos 2/3 aqui, ó, porque se você colocar 1 aqui, ó, não vai ficar 0 igual a 0. Se você colocar 2, se você colocar 5, se você colocar 2/4, só esse valor de x aqui, ó, vai fazer zerar isso aqui. Numa equação do primeiro grau. Ô, prof, qual é a diferença da equação do primeiro para do segundo? Na do segundo grau, gente, nós vamos encontrar dois valores de x que a gente vai substituir aqui no lugar do x, por exemplo, ó. A gente vai substituir aqui no lugar do x e a gente vai encontrar, vai zerar. Então, em vez de ter um valor de x, na equação do segundo grau, a gente tem dois valores de x. Vocês entenderam a diferença? Ah, ô professor, e na equação do terceiro grau? A gente tem 3, na de quarto a gente tem 4 valores. Percebe? Ô professor, mas o que cai na prova para a gente? A do primeiro e a do segundo grau. E é nisso que vocês vão ficar craques, ó. Agora, gente, o que vocês querem? Vocês querem que eu resolva uma equação do segundo grau para vocês verem como é? Sim. Vocês querem? Já vai dando um adianto na vida de vocês e vocês vão aprendendo a nomenclatura, tá? Professor, Oi? a gente vai ter que saber isso para entrar no IFMS? Vocês vão ter que saber isso para vocês fazerem o 9º ano. Quando é no 9º ano, vocês aprendem equação do segundo grau, função do segundo grau. Isso é matéria tudo do 9º ano. Entendi. Entendeu? E lá para entrar no IFMS, com certeza. Sabe esse gráfico que a gente está interpretando aqui com vocês, ó? Esses gráficos aqui do lado direito que a gente interpretou, que era crescente, que era decrescente, que era uma constante, isso daí vocês vão utilizar mais muito depois, gente, mas é muito. Muito mesmo. Física, então, química. Entendeu? Vocês vão estar olhando lá no gráfico aí, vocês vão interpretando essa interpretação que a gente está fazendo aqui, lá na frente vocês vão lembrar, pô, professor, facilitou a nossa vida. Por quê? Tem muito estudante, gente, que faz a prova e entra lá e não estudou função, não estudou isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Eu vou só um instantinho, tá, gente? Só um instantinho. Já que o professor saiu, eu queria falar que a foto da Maria está muito boa. Você viu que a foto da Maria tá linda? O que aconteceu? Eu tava no Instagram. O professor saiu? O que você falou que eu não ouvi? Você tá falando muito baixo. É porque eu acabei de acordar. O professor saiu, eu tava no Instagram. Aí eu vi você Ah, falando da tá. minha Agora foto. tá melhor. Aí A eu vim câmera aqui dele tirar falta satisfação. ele. Tá ligado? Porque Ninguém acabou na de câmera sair. dele. Acho É que ele a foi Ana beber aqui, água. não é a Maria. A Maria tá dormindo na hora dessa. Oxi. Você também, pra não perceber que ele saiu. Ela tava no Instagram, não Você tava também. na aula. Eu tava no Insta, só que aí eu vi a menina falando da minha foto. Aí eu vi. É legal que você tá postando isso tudo no YouTube, né? Falando aqui. Você tava Então, lá. né? Ô, gente, Nossa, que pena. Foi descoberto você, hein? Eu quero ver a cara dos Quem professores que quando for assiste as postar. aulas do YouTube? Quem que assiste? Aí, galerinha, ó. Eu. Olha só, deixa eu só comentar com vocês algumas coisas que a gente já tem aqui no gráfico. Se vocês puderem riscar aí no gráfico, fazerem aí no caderno de vocês, copiar esse gráfico aqui, ó.
Anotem aí rapidinho. Eu vou comentar algumas coisas e vocês já anotem aí. Mas, professor, esse gráfico aqui é tipo ondulado ou é um V? Ele é uma parábola, sabe? Hum. Ele é igual tá aqui, ó. A gente chama de parábola, ó. Ele vem descendo, ele é arredondadinho, tá? Ah, Não é tá, um V que tem um vértice assim embaixo, não. O V Tá é mais ou menos assim, não é? é. Esse aqui, ele é arredondadinho. Eu dei uma Tem melhoradinha nele aí, ó. Tá. A gente chama isso de parábola. Nesse caso, a concavidade dela está virada para cima. Luna. Aí vocês vão anotar. Eu vou apagar essa equação do primeiro grau que está aqui, tá? Que nós já entendemos direitinho. Esse aqui em cima, moçada, ó. Eu vou colocar duas coisas aqui. Professor, Oi? esse barulho de cachorro aí é da sua casa? Oi? Esse barulho de cachorro é da sua casa? É da minha casa, filho. Eu vou tirar aqui Vou tirar aqui um pouquinho. A cachorrinha perturba muito. Luna. Para lá. Eita. Sim, não vou nem falar nada. É Ó, complicado esse cachorro em casa. olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, pessoal. Eu escrevi aqui, ó, a forma geral de uma equação do segundo grau e a forma geral da função do segundo grau. A primeira escrita que aparece em cima, tá vendo? Ax ao quadrado, aí vocês não colocam o doisinho na frente, não. Vocês colocam ele no expoente, tá? É ax ao quadrado. Eu não consigo escrever aqui pelo texto ele aqui no expoente, aqui em cima. Ó. Aí vocês colocam ele no expoente. E aqui na frente vocês vão escrever assim, ó, forma geral de uma equação do segundo grau. Na hora que eu coloquei ax ao quadrado mais bx mais c, ó, igual a zero. Isso aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. Ô, professor, qual é a forma geral da equação do primeiro grau? A do primeiro grau é ax mais b igual a zero. E a do segundo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá bem? E depois eu escrevi embaixo, ó, y. Tá vendo ali, ó? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que é aquilo, professor? É a forma geral de uma função, ó, do segundo grau. Aí vocês vão escrever na frente, ó. Aonde está ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma geral de uma equação do segundo grau. E logo na linha de baixo, aonde tem y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e vocês vão colocar uma setinha e escrever na frente. Forma geral de uma função do segundo grau. Todos entenderam? Sim. Sim. Aí escreve, tá? Só para vocês terem isso em mente. Agora, gente, o que o prof vai fazer? Ele vai colocar aqui uma equação do segundo grau. Eu vou colocar aqui do lado, ó.
Vou colocar aqui do lado. X ao quadrado. Eu vou ter que escrever x2 aqui, gente, mas é x elevado ao quadrado. Vou aumentar esse x. Ó, é x elevado ao quadrado. Aí vocês colocam ele aí no expoente para mim, por favor. Menos 5x. Mais 6. Como a gente está escrevendo uma equação, ó, olha lá. E tudo isso é igual a zero. A equação, olha lá, a gente igualou ela a zero. Ó. Então, a gente tem aí uma equação do segundo grau. Ô, professor, agora, gente, vocês vão falar para mim. Quanto que vale o coeficiente A? X ao quadrado? Ó, o coeficiente A, dá uma olhadinha ali, ó. É tudo aquilo que vem antes do x. O que é que vem antes do x aí no nosso caso? Nada. Nessa equação aqui. Nada. Tem um 1. Concorda? Porque se fosse 0 vezes x ao quadrado, ela ia deixar de ser uma equação do segundo grau. Ela ia passar a ser uma equação do primeiro grau. Ah, gente, eu estou achando que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, vou escrever esse primeiro termo para não dar confusão para vocês. Eu vou escrever esse primeiro termo aqui ao quadrado com a canetinha. Olha lá, ó. X elevado ao quadrado, para a gente não ter problema. Ó. E agora para frente, eu vou colocar menos 5x. Só que a cor tem que ser verdinha, né? Senão vai virar um... Menos 5x mais 6. Ó. Tudo isso aqui é igual a quanto? A 0. Olha lá. Pronto. Essa é a nossa equação do segundo grau. Agora, gente, a forma geral da equação do segundo grau, a forma geral é essa que está aqui, ó. Deixa eu passar ela para cá. Olha lá, ó. É ax ao quadrado mais bx mais c. Então, professor, A, B e C aí são os coeficientes? São os coeficientes. Aí a gente vai ter que descobrir quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. Olhando para aqui, gente, o A é tudo aquilo que está antes do x ao quadrado. Olhando para a nossa equação verdinha aí, o que que a gente tem antes do x ao quadrado? Quanto que vale o nosso A? 1. O A vai valer 1, ó. Quanto que vale o nosso B? Menos 5. Menos 5. É tudo aquilo que vem antes do x. Quanto que vale o nosso C? 6. 6. Ele é o termo independente, olha lá. Ele não tem x, ele não tem a variável x. Com isso, o que que nós descobrimos até agora? Os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Nós descobrimos os coeficientes. Tá vendo? Nós descobrimos os coeficientes. Então, o que nós vamos fazer? Agora, gente, entra uma regrinha que é, ó,
a gente tem que calcular uma grandeza que a gente chama ela de delta. Toda vez que você vai fazer a equação de segundo grau, você tem que calcular esse delta. Espera aí que eu fiz um desenho aqui, nada a ver. O delta, gente, lembra quando você olha para uma pirâmide daquelas, ó. Ó, o delta é uma letra, ó, grega, ó. A gente representa ele como um triângulozinho, assim, a gente chama de delta, ó. Tá vendo? Aí vocês podem anotar essa formulinha. Por quê, professor? Se você aprender agora, gente, vale para o resto da vida. Quanto que vale o delta? Vale o coeficiente b elevado ao quadrado. Quem é o b? Esse que a gente acabou de descobrir aí, ó. No nosso caso, ele vale menos 5, ó. É b ao quadrado menos 4 vezes, pontinho, ó, vezes A, vezes quem? Vezes C. Ah, professor, delta, então, é B2 menos 4AC? Sim, ó. O que que o prof está ensinando para vocês? Como resolver uma equação do segundo grau. Aí, para a gente resolver a equação do segundo grau, o primeiro passo, separar os coeficientes da equação do segundo grau. Segundo passo, calcular o valor de delta. Qual é a fórmula para o delta? É B2 menos 4AC. Repete para mim essa fórmula, gente. B2 menos 4AC. B2 menos 4AC. Se você gravar isso daí, você vai utilizar isso para o resto da vida. Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, gente, você vai precisar fazer o cálculo desse delta, num primeiro momento. Lá para frente tem alguns macetezinhos que vocês vão aprender que a gente consegue calcular mais rápido. Mas não dá para resolver todas as equações. Então, a forma geral de resolver é calculando o delta. Né? Então, ó, delta é igual a B2 menos 4AC. Vamos calcular para o nosso caso aqui. O que que a gente vai fazer? Nós vamos substituir os coeficientes. Como assim, prof? Quanto que vale o valor de B nosso? Menos 5. Menos 5. Então, nós vamos colocar ele entre parênteses, porque ele está negativo, ó. Entendeu? Ó, menos 5. Olha lá, não é B elevado ao quadrado? Nós vamos elevar esse menos 5 ao quadrado, ó. B, tá vendo? B2 menos 4 vezes A. Quanto que vale o A? 1. 1. 4AC. Quanto que vale o C? 6. O C vale 6, ó. Pô, professor, agora ficou fácil fazer essa continha. Por que que ficou fácil, gente? O nosso delta, ó. Ah, pior que aqui tem uma coisa vermelhinha aqui. Bom, vou escrever aqui mesmo. O nosso delta, vou escrever maior um pouquinho. Quanto que vale menos 5 elevado ao quadrado? 10 positivo. Ó, menos 5 elevado ao quadrado. 25. Vale 25. Pô, professor, como assim? Vamos fazer aqui, ó. Menos 5 elevado ao quadrado não quer dizer, não é a mesma coisa que menos 5, olha, vezes menos 5? Concorda com isso aqui? Quanto que dá menos 5 vezes menos 5? 25. 25. Porque menos vezes menos vai dar mais, ó. Vai dar 25.
Beleza, beleza? Então, a gente descobriu quem? Olha lá, o valor de B elevado ao quadrado. Como o B é negativo, negativo vezes negativo deu positivo. Aí a gente descobriu, então, ó, vamos colocá-lo lá, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar 25. E agora, menos, ó, menos 4 vezes 1 dá quanto? Menos 5? Ó, coisa rica. Menos 4 vezes 1. Menos 4. Menos 4. Menos 4 vezes 6. Menos 10. Menos 4 Menos 4 vezes 6, galerinha. Menos 24. Menos 24. Eu tenho menos 4, que é um número negativo, e estou multiplicando ele por um número positivo, que é 6. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Vai dar menos 24. E aí? O delta aqui ficou igual a quanto? 25 menos 24, qual é o valor de delta? 1. Estão vendo? O valor de delta foi igual a 1. Beleza, beleza? A gente descobriu o valor de delta. Ô, professor, a gente já resolveu a equação do segundo grau? Não. Por que que não? Porque nós precisamos descobrir o valor de x. Nós precisamos descobrir o valor de x. Então, tem outra formulinha que vocês vão anotar agora, gente, que a gente chama de x', ó, que é a primeira raiz, ó. Ó. E tem o x duas linhas, que é o segundo valor de x, ó. A gente escreve assim, ó, x duas linhas, ó lá. Aí a gente, às vezes, vai na escola, o pessoal fala x1, x2, x', x duas linhas. Tá? É o valor, é a fórmula que ele está usando para descobrir o valor de x. Aí vocês vão anotar aí direitinho nas anotações de vocês, ó. Como que é a fórmula para calcular o x', professor? É menos b, ó, mais a raiz de delta, a raiz quadrada, ó, de delta, dividido por 2 vezes a. Ô, professor, qual é a fórmula para a gente calcular o x duas linhas, a segunda raiz? A equação do primeiro grau tem uma raiz, gente, um valor para x que vai zerar os dois lados. A do segundo grau tem 2 valores. Então, é o x' e o x duas linhas. A gente fala que é o valor das raízes. Tá? Ó, como que é a fórmula para calcular o x duas linhas? É menos b. Em vez de ser mais a raiz de delta, eita, é menos, gente. É menos a raiz de delta. Dividido por quanto? Por 2 vezes a, ó. Anotem esse x' e esse x duas linhas aí. Ô, professor, se eu memorizar essas formulazinhas, vai me ajudar muito lá na escola quando eles apresentarem o conteúdo? Com certeza. Com certeza. Quem é x' e x duas linhas? X' e x duas linhas, gente, são as raízes da equação do segundo grau. Ô, professor, mas tá cedo para o senhor ensinar isso aí. Eu sei, tá, gente? Eu estou ensinando agora para vocês terem uma primeira ideia.
Se alguém conseguir compreender o processo direitinho, vai utilizar isso aí para o resto da vida. Que é Tá? mais fácil de aprender, né? Muito mais fácil de aprender. Então, professor, tem uma fórmula para a gente calcular uma raiz. Quem que são essas raízes, gente? Essas raízes, o que que acontece com ela? Ó? Essas raízes são os valores que estão aqui, ó, no eixo do x, ó. O x' e o x duas linhas é onde, ó, a parábola intercepta o eixo das abscissas, ó. Aí eu já estou fazendo uma relação com a função. O que está acontecendo lá com o gráfico? Vamos continuar aqui no cálculo da nossa raiz. Quanto que vale o B? Professor, Fala, campeão. o x' é o primeiro ponto da parábola que o senhor desenhou? Pode ser. Às vezes eles ficam invertidos. Às vezes o x' é esse primeiro ponto aqui, ó. E às vezes ele é o segundo. Tá? A gente descobre na hora. Olha só, moçada. Vamos lá. Aí você vira, como é que a gente descobre, professor? Ó, digamos que esse valor de x aqui, você não concorda que ele é um valor menor do que esse valor aqui? Em campeão. Ó, esse valor menor? Ele é menor porque ele está mais perto do zero, ó. Aqui, ó, aqui é 1, por exemplo, eu estou chutando, tá? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, esse valor aqui de x, ó, esse primeiro, ele é menor do que esse valor aqui. Aí você vira assim e fala assim, pô, professor, mas como assim? Tem horas que você vai achar um valor de x' que ele é maior do que o valor de x duas linhas, aí eles ficam invertidos aqui. Entendeu, campeão? Por exemplo, eu achei um valor de x' que vale 3. E eu achei um valor de x duas linhas que vale 2, ó. Aí aqui, ó, esse é o valor de x', ó. Esse é o valor de x'. E esse aqui é o valor de x duas linhas, ó. Então, eles ficaram o quê? Ficaram invertidos, ó. Ah, por quê, professor? Porque o meu valor de x', ó, ele deu um resultado maior do que o x duas linhas. Então, esse cara aqui vai representar quem? O x'. E esse aqui vai representar o x duas linhas. Beleza, beleza, campeão? Ficou entendido? Aham. E tem hora que você acha o valor de x' menor do que o x duas linhas. Aí vai inverter essa posição. Mas não faz mal, os dois são solução para a equação, ó. E isso é que é o importante. A ordem deles é indiferente, tá bem? Agora, gente, nós vamos fazer o cálculo desse valor de x'. Quanto que vale a nosso coeficiente B? Menos 5. Menos 5. Agora a gente vai vir aqui na fórmula. O que está escrito aqui na fórmula? Menos B. Menos B. Então, nós vamos fazer menos... Quanto que vale o B? Ele vale menos 5. Então, nós vamos colocar ele entre parênteses, ó. Vai ficar menos 5 mais a raiz de delta. Quanto que vale o nosso delta? 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1, ó. Ó, raiz quadrada de 1. Dividido por quanto? Por 2 vezes A, ó. Quanto que vale o nosso A? 1. Vale 1. Agora é só a gente fazer essa conta. Ó, menos... Antes do parênteses, troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Ó, fala de outro jeito, professor. Menos 5 vai dar mais 5, ó. Então, a gente vai ter o quê? 5. Aqui, ó, repetindo a fala, gente. O menos antes do parênteses, ele troca o sinal de tudo que está lá dentro do parênteses. Eu tenho um menos aqui antes do parênteses, ó.
o sinal que está lá dentro é negativo, então ele vai ficar o quê? Positivo. Então, ó, menos 5 ficou mais 5. É como se esse sinal de menos estivesse multiplicando tudo que está dentro do parênteses aí, ó. Menos vezes menos, mais, ó. Mais a raiz de delta. Quanto que é a raiz de 1, hein? 1. 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes quanto? 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2. 5 com mais 1 é quanto? 6. 6 dividido por 2. 3. 3. Nós descobrimos o valor do x', ó. A primeira raiz nós já descobrimos. Ela vale 3. Nossa, por acaso eu chutei um valor aqui, gente, ó. Eu coloquei um 3. Então, o nosso x', ó, e é exatamente o valor de x' que nós achamos, ó. Vamos calcular agora o valor de x duas linhas. Qual é a fórmula para o x duas linhas? Ó, é menos b, então nós vamos colocar aqui menos. Quanto que vale o b? Vale menos 5, ó. Agora, em vez de ser mais a raiz de delta, vai ser o quê? Menos a raiz de delta. Quanto que vale a raiz de delta? 1. Vale 1. Tá vendo? Ah, não, eu vou escrever aqui, como é o primeiro contato de vocês, eu vou escrever aqui para não dar confusão. Eu vou escrever a fórmula bem direitinho, porque na hora que você for estudar, você vai entender. Aqui é menos a raiz de delta. Quanto que vale o delta? Vale 1. Dividido por quanto? Por 2 vezes A. Quanto que vale o A? 1. 1. Então, vai Voltei, ficar professor. 2 Meu vezes... computador fez atualização, tá? Tá bem. Ah lá, ó, dividido por 2 vezes 1. Agora, vamos fazer a conta, ó. Menos, antes do parênteses, troca o sinal de tudo que está lá dentro. Como lá tem um menos 5, vai ficar o quê? Mais 5, ó. Menos a raiz de delta. Quanto que vale a raiz de 1? Vale 1, ó. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Com isso, nós descobrimos o valor de x duas linhas, ó. O x duas linhas vale 2, ó. O x duas linhas vale 2. Ah, professor, então quer dizer que com isso, ó, x' e x duas linhas são os valores das raízes da equação do segundo grau? Sim. Aí, olha, coincidentemente, gente, eu fiz isso aqui, ó, eu chutei um exemplo aqui e deu certinho com a nossa solução. O valor de x' está aqui, o valor de x duas linhas está ali, ó. Ô, professor, por que que você desenhou uma parábola virada com a concavidade para cima? Olha aqui, ó. A concavidade dela pode ser virada para cima ou pode ser virada para baixo, ó. Por que você desenhou ela virada para cima, professor? Eu desenhei ela virada para cima, gente, porque o nosso coeficiente A é positivo. Ele vale 1, ó. Tá vendo? 1 é um número positivo. Então, esse coeficiente A, ele é um número positivo. Quando ele é positivo, olha aqui, ó, a concavidade da parábola lá, ó, é virada para cima, ó. A boca dela, ó, é virada para cima. Se aquele coeficiente A fosse assim, por exemplo, ó, menos 3x elevado ao quadrado. Quanto que vale o A, o coeficiente? Ó, vale menos 3. Como que ia ficar a concavidade da parábola? Virada para baixo, ó. Ia dar uma parábola com a concavidade virada para baixo.
Então, você olha lá na função, você vê, por exemplo, a concavidade virada para baixo, você já sabe que o coeficiente A é o quê? Negativo. Quando a concavidade for virada para cima, ó, a concavidade da parábola for virada para cima, ó, assim, ó, a boca dela virada para cima, aí você vai saber, por exemplo, ó, que essa equação aí, ou a função do segundo grau, o coeficiente A dela, por exemplo, é um número positivo, por exemplo, um 3, um 4, um 5, qualquer valor aqui, mas vão ser sempre valores o quê? Positivos. Perceberam? Aí nós conseguimos fazer o esboço dessa parábola aqui, ó. A gente descobriu as raízes. Quem são as raízes? Quem são as raízes? São os valores aonde a parábola intercepta o eixo do x, ó. O eixo do x, ó. Ela interceptou em 2 e interceptou em 3. A gente olhou o coeficiente A. O nosso coeficiente A, ele vale quanto? Ele vale 1. Ele é positivo. Aí a boca da parábola ficou virada para cima, ó. Com isso daí, gente, eu estou passando para vocês uma ideia de como vocês fazem uma equação do segundo grau e como vocês montam também o gráfico de uma função do segundo grau. Entende? É uma ideia assim, ó, vocês vão estudar isso aí no 4º ano, ou no 9º ano, um monte, gente. Tá? Com essa explicação aí, vocês já vão entrar, por exemplo, ó, eu vou mudar os valores aqui. Peraí. Primeiro, gente, vocês anotam tudo isso que a gente fez aqui, por favor, que eu vou mudar os valores para a gente treinar um pouquinho. Anotem direitinho isso que a gente comentou aí, que é muito importante para vocês. Quem já for compreendendo isso, na hora que vier as provas bimestrais de vocês, gente, vai ser 10 em todas. Esse é um dos objetivos também desse curso, tá, gente? Vocês melhorar a escolaridade lá, né? O desenvolvimento de vocês na escola normal. Anotem rapidinho. Professor, Oi. hoje vai ter aula de português? Hoje vai ter aula de português, filho. E se não tiver, eu entro novamente, porque para vocês não ficarem sem aula. Semana passada eu tive que sair rápido de casa e a professora não tinha internet lá, gente. Que é mais baixo? Professor, se a Oi? professora de português não puder vir, o senhor vai dar aula de matemática ou o senhor vai dar aula de português? Ah, não, aí a gente conversa também de outras coisas, conversa Vicenta sobre conhecimentos Crespo. gerais, Ah, tá? Eu tô com fome. Tá com Eu tô fome, com né? então, febre. Eu tô com febre. Professor, Oi, vamos lá, vamos avançar um pouquinho? Vocês anotaram? Sim. Anotaram? Agora, deixa eu comentar com você. Lá onde seu pai tá, coloca com ele que vem pra cá. Tá? Coloca com seu pai, senta naquela mesa lá fora, que é mais baixo que você, e ele vem pra cá. internet. O que tem a ver? Olha só. Falem para mim, o que vocês compreenderam do que a gente comentou aí da equação do segundo grau? nada. Nada?
Então, vamos lá, ó. Verdade, professor. Tem um... Realmente nada. Eu também não Nada, né? entendi nada. Então, peraí. Eu só Vamos não ficar entendi calminhos porque no aí que Instagram o prof vai falar com vocês agora e aí vocês já vão começar a compreender. Presta bem atenção. Ô, professor, uma equação do segundo grau é uma equação igual a essa daqui, ó. Olha, eu estou mexendo aqui com a borracha do lado esquerdo da tela, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aí é uma equação do segundo grau? É. Por quê? O x está elevado ao quadrado, ó. Então, ele é de grau 2, o polinômio é de grau 2, ó, segundo grau. Ah, professor, toda a equação do segundo grau, a forma geral delas... Ô, professor, Oi? como é que você diferencia, tipo, uma equação de primeiro grau e de segunda? Porque eu não entendi nada que você explicou ali. Olha a coisa rica, fica calma aqui, ó. Vou mostrar uma equação do primeiro grau para você ver, ó. Uma equação do primeiro grau, ela é assim, ó. Por exemplo, 3x, ó, mais 4 igual a 0, ó. Essa equação, ela é do primeiro grau. Por quê? Olha aqui em cima do x, ó. Quando não tem nada, a gente não fala que é 1. O expoente aqui, ó, quando não aparece expoente nenhum, a gente fala que o expoente ali vale 1. Uhum. Se o expoente vale 1, ela é do primeiro grau. Se o expoente vale 2, ela é do segundo grau. Ah, tá, entendi. Olha aqui do outro lado, aqui, ó. Menos 3x ao quadrado. Quanto que vale o expoente? 2. 2. Aí, ó, né? Digamos que eu tenho uma equação assim, ó. Ó, mais 5x igual a 0. Isso aí é uma equação do segundo grau, professor? É. Faltou um termo aqui? Faltou. Qual termo que faltou? O C, ó. Ó, ela é a equação do segundo grau, ó, que ela é ax ao quadrado mais bx. Faltou o C aqui, faltou. Mas ela continua sendo do segundo grau? Claro que sim. Olha o expoente 2 aqui, ó. Ficou entendido isso, filho? Professor. Oi? Entendi. Aí o que acontece se eu pegar uma conta que nem essa, que tá faltando um número? E aí? Aí tem um jeito de resolver, filho, que é facinho, mas não dá para explicar agora. Agora a gente tem que falar em linhas gerais só para apresentar para vocês. Ô, professor. Lá para frente a gente vai fazer isso aí de trás para frente e de frente para trás. Ok. Beleza? Fala, filho. Professor, então toda vez que tiver o expoente 2 é do segundo grau. É do segundo grau. O expoente 1 é do primeiro grau. O expoente 3 é do terceiro grau. E assim por diante. Ah, sim, entendi. Beleza? Agora presta atenção, ó. Toda a equação do segundo grau, ela pode ser escrita nessa forma aqui, ó, ax ao quadrado. Esse 2i, gente, que eu não consigo escrever ele lá, mas ele é aqui no expoente, ó. Toda equação do segundo grau, ela é escrita de que forma? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quem que é o a? É tudo aquilo que está antes do x ao quadrado, ó. No nosso caso aqui, da nossa equação, ó, que nós pegamos essa equação aqui para resolver, ó, quem que está na frente do x ao quadrado? O que que tem aqui? 1. O 1. Então, o nosso a vale 1. O b, ó, quem que é o b? O coeficiente b. É tudo aquilo que vem antes do x. Quem que vem antes do x ali? O menos 5, ó. E o C? O C é o termo independente, aquele termo que não tem X nele, ó. Quanto que vale o nosso C? Vale 6, ó. Ah, professor, depois que separou os coeficientes, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever a fórmula do delta, ó. Quanto que vale o delta? O delta é igual a B2 menos 4AC. Essa fórmula aqui, professor, a gente tem que gravar ela, ó. Tem. Essa fórmula não muda nunca, gente. Tá vendo? Delta é igual, isso é desde lá da Grécia, gente, a gente usa até hoje. Delta é igual a quanto? B2 menos 4AC. Ó.
Aí você vai pegar, quanto que vale o B? Vale menos 5. Aí você vai, mas não é B elevado ao quadrado, professor? Aqui embaixo escrito, ó, menos 5 elevado ao quadrado. Quanto que dá menos 5 elevado ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais, vai dar quanto? Mais 25, ó. Pronto. Aí, ó, oi? Então, isso que é Bhaskara? Isso aqui é Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é isso, filho. Isso aí vocês vão estudar direto nesse 9º ano. Se vocês entenderem o que eu estou falando agora, nossa, é meio caminho andado. Olha lá, ó, B2 menos 4AC. Olha lá, menos 4 vezes 1. Quanto que vale o A? O A vale 1, ó. Quanto que vale o C? O C vale 6. Aí ficou menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. 25 menos 24, ó, é igual a 1. Quem é esse 1 aí, professor? É o valor do delta, ó. Para que a gente precisa saber esse valor de delta, professor? Para a gente jogar na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é isso aqui, ó. Ó. É para a gente poder calcular o x' e o x duas linhas. Isso é que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que vocês acabaram de perguntar. É só você pegar menos B. Quanto que vale o nosso B mesmo, gente? Menos 5. Menos 5. Aí, no lugar do B, você vai colocar menos 5. Aí ficou o quê? Como ele falou que é menos B, ficou menos 5. Mais a raiz de delta. Quanto que vale o delta nosso, gente? 1. Aí ficou a raiz de 1, ó. Menos 5 vai dar mais 5 o valor da conta. A raiz de 1, raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes A, só que o nosso A vale 1, ó. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos fazer a continha. 5 com mais 1, 6. 6 dividido por 2 é 3. O valor nosso de x', ó, esse valor aqui, ó, é o valor de uma das nossas raízes do segundo grau, ó. Esse é o valor de x'. Ah, ô professor, se eu pegar esse valor de x' e colocar ele lá atrás na equação, vamos ver se dá certo? Eu vou fazer isso para vocês verem, ó. Ó, eu vou fazer isso para vocês verem. Eu só vou avisar a professora aqui um pouquinho, gente. Ô, professor. Oi. O intervalo vai ser quando? Vai ser 9 horas, filha. Tá. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá tudo certo. As aulas do Roberti são 3 aulas agora. Tá tudo certinho. A professora de português é só depois. Vamos continuar aqui, ó. Ó, nós não achamos que o nosso x' vale 3? Olha lá o x', ele não vale 3? Olha o que acontece, ó. Ô, professor, e daí? Pega esse 3 e substitui ali para vocês verem, gente. Nós descobrimos que o x', ó, ele vale 3, ó. Se o x' vale 3, o que vai acontecer? No lugar do x, você vai colocar quanto? 3, ó. Então, ficou 3 elevado ao quadrado menos 5 vezes 3, ó. 5 vezes 3, mais 6. Isso tudo tem que ser igual a 0, ó. Ô, professor, o que você está fazendo? Vocês estão entendendo o que o prof está fazendo? Ele está colocando o valor aqui no lugar do x, ó. Ele pegou o 3 e colocou aqui. Ficou o quê? 3 ao quadrado. Aqui não é menos 5x? Aí ele colocou menos 5. No lugar do x, ele colocou quem? O 3, ó. Mais 6 igual a 0. Vamos ver se isso aqui vai dar 0? Quanto que é 3 elevado ao quadrado, galerinha? 9. 9. Quem falou? A Lu? Camila. Oi.
A Camille. Ó, 3 elevado ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 dá quanto, hein, gente? Como é que é? Menos 5 vezes 3 dá quanto? Menos 15. Menos 15. Parabéns. Quem falou? Fui eu. Foi você? Mas qual é seu nome, coisa rica? Nem quero saber, professor. Nem quero saber. Ah, por que que não? Ó, lá. Vamos Maria fazer... Eduarda, Professor, é só olhar ela no morreu de parto. YouTube depois. Professor, é só olhar no YouTube depois para você descobrir o nome dela. Ah, tá. Olha aqui, ó. Olha aqui, coisa rica. Presta atenção aqui, ó. O nome dela é 9 Maria com Eduarda. mais... Ó, quanto que dá Não 9 vou falar com... nada. Bora lá, pessoal. Vamos firmar aqui, ó. 9 menos 15 dá quanto? Quanto que dá 9 menos 15? Menos 6. Dá menos 6 com mais 6 vai dar quanto? 0. 0. Então, aquele valor que nós achamos para o x' lá, ó, vai zerar essa equação aqui, ó. 0 igual a 0, ó. Ficou certinho, então, ó. Professor, se você não achar a respostinha, você tem que fazer um outro, tipo x1 não deu certo. É o x'. Aí você tem que fazer o x', o 2. Isso implica que você errou em alguma conta, em algum sinal lá para trás. Ah, tá. Aí tem que Entendeu? voltar e fazer a conta de novo. Aí você volta, faz a conta de novo. Esses macetezinhos, gente, quando eles derem as provas para vocês lá na escola normal, vocês resolvem a equação, vai fazendo tudo direitinho. Aí vocês vão encontrar duas raízes. O que que vocês fazem? Pega essas raízes, vai lá na equação original e substitui no lugar do x. Se zerar, vocês podem saber, ó, aqui eu tirei a prova de que eu fiz tudo certo lá para trás. Se não zerar, você fez coisa errada. Aí você volta e vai conferindo a fórmula, os sinais. Ô, professor, mas como eu sei se usa o x' ou o x duas linhas? Desculpa, repete a pergunta, filha. Como eu vou saber se usa o x' ou o x duas Não, linhas? você vai usar os dois. Você vai usar os dois. Vamos fazer aqui do lado de cá agora, os dois, ó. Você vai usar os dois, você vai tirar a prova dos dois. Ó, eu vou apagar aqui e vou reescrever a equação ali de novo. A nossa equação é a seguinte equação. Ó, ela é uma equação assim, x ao quadrado. Eu vou escrever aqui, gente, com a canetinha que eu posso pôr o expoente, eu prefiro, tá? X ao quadrado menos 5x mais quanto? Mais 6, ó. Tudo isso é igual a quanto? A 0. Ah, nós achamos um valor de x' que deu 3. Nós substituímos o 3 lá no lugar do x, ó. Ficou 0 igual a 0. Beleza, o x' a gente já sabe que deu certo. Agora, vamos ver o x duas linhas? Quanto que vale o nosso x duas linhas? Quanto vale o nosso x duas linhas? 2. 2. Ah, ele aqui embaixo. Nós acabamos de calcular, ó. O x duas linhas vale 2. Será que esse x duas linhas foi calculado certo? O que que a gente faz para descobrir? Cuida aqui, gente. Deixa o chat para lá. Bota a atenção de vocês aqui. Ó, nós calculamos o x duas linhas. Ah, ele aqui, ó. Estou colocando uma seta verde nele aí, ó. Esse é o valor de quem? Do x duas linhas, ó. Esse é o valor do x duas linhas. Quanto que vale o x duas linhas? Ei, pessoal, deixa o chat, vamos trabalhar aqui. Ó, o x duas linhas vale 2. Será que esse valor está certo? Nós vamos aqui no lugar do x e vamos substituir o x por 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado menos. No lugar do x, nós vamos botar 2, ó. Menos 5 vezes 2, mais 6. Ó, tudo isso tem que dar quanto?
Zero, ó. Tudo isso tem que dar zero. Será que vai dar? Quanto que dá 2 elevado ao quadrado? 4. 4. 4. Beleza? Menos 5 vezes 2. 10. 10. Então, vai ficar menos 10. Mais quanto? 6. 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 4. A zero, ó. Ah, não, tem um 4 aqui no começo. Isso. Vamos fazer agora a conta. Quanto que dá 4 menos 10? Menos 10. Menos 6. Menos 6. Quanto que dá menos 6 com mais 6? 0. 0. Dá 0. O que que isso, então, significa, gente? Que a conta estava certa? Que o nosso valor x duas linhas, as contas todas que nós fizemos lá na hora de resolver a equação, está tudo certo. Por quê? Na hora que nós substituímos o valor de x' aqui, ó, deu 0. Na hora que nós substituímos o valor de x duas linhas, também nós encontramos 0. Ó. Aí a gente tem certeza que essa equação do segundo grau, x ao quadrado, ó, menos 5x mais 6 igual a 0, tem como raízes quem? O x' valendo 3 e o x duas linhas valendo 2. Ô, professor, eu já sei o valor de x' e de x duas linhas e já sei que ele está certo. Eu consigo representar no gráfico? Consegue. Como que você vai fazer? Você vai pegar os valores das raízes e colocar aqui no gráfico, ó. Nesse caso, o que que aconteceu? O nosso x, aqui a pergunta do Lorenzo, ó. O nosso x' é maior do que x duas linhas. Tá vendo? Inverteu só a ordem, ó. Mas os dois são raízes, ó, da equação. Tanto o valor de x' quanto o valor de x duas linhas. Aí nós colocamos aqui o 2 e o 3. Aí a gente observa lá, gente, o coeficiente. Quem que é o coeficiente A? É tudo aquilo que vem antes do x ao quadrado. O que que vem antes do x ao quadrado? O 1. Quando esse coeficiente A valer 1, a concavidade da parábola, ó, é virada para onde? Para cima. A concavidade dessa parábola aqui, ó, é virada para cima. Ah, professor, quer dizer que tu resolveu uma equação do segundo grau? É o que vocês vão estudar agora, gente, no primeiro e segundo bimestre de vocês lá na escola. E na hora que chegar lá pelo terceiro, mais ou menos, vocês vão estar estudando função. O que é função, professor? É isso que eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico. Professor. Oi? A equação do primeiro grau é tudo o que o senhor falou, menos a parte de x' e x'. Ó, eu vou comparar as duas agora, você vai entender certinho. Na equação do primeiro grau, primeira coisa que muda de uma para outra, a equação do primeiro grau dá uma reta. Olha aqui do lado direito, ó. Ela dá uma reta. Então, tu olhou lá na função, você viu uma reta, você já sabe que é uma equação do primeiro grau. Se o coeficiente A dela, ó, tudo aquilo que vem antes do x for positivo, ela é uma função crescente, ó. Se ele for negativo, igual está aqui, ó, quanto que vale o coeficiente A dessa função? Quanto que vale o coeficiente A dessa função aqui, ó? Menos 5. Menos 5. Por quê? Qual que é a forma geral dessa função? É AX mais B. Tudo aquilo que vem antes do x, ó, é o A. Quanto que vale esse A aí? Menos 5. Menos 5. Se ele é negativo, ó, vai dar uma reta descendo, ela é uma função decrescente. Ô, professor,
Como é que eu faço para saber mesmo se uma função é crescente ou decrescente? Vamos observar os gráficos? Deixa eu apagar um pouco as curvas aqui para não ficar muito... Oi? A minha dúvida era a diferença entre equação de segundo grau e função de segundo grau. A diferença entre elas é que a função é a equação com o x'? Não, é assim, ó, a equação do segundo grau você vai calcular o x' e o x duas linhas. A função do segundo grau, você vai representar ela lá no gráfico, ó. Toda vez que você for representar lá no gráfico, por exemplo, você tem uma função do segundo grau aqui, ó. Ó, eu entendi sua pergunta, é muito inteligente. Aqui, ó. Você tem uma função do segundo grau assim, ó. Deixa eu pegar uma aqui. X ao quadrado. Professor, escreve com outra cor. Escreve com outra cor, filho? Eu vou Tá muito escrever. bagunçado o verde. Tá bem. Eu vou escrever. Nós temos aqui, ó, uma função do segundo grau. Por que função? O y não é igual ao f de x, lembra? Então, se aparecer um y igual, ó, como o y é igual a f de x, então a gente chama isso de função. Digamos que a gente tem uma função assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8. Ó. Isso aí é uma função do segundo grau? É. Como que é o gráfico dessa função? A gente não sabe. A gente só sabe uma coisa. A concavidade da parábola vai ser virada para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque o A é positivo. O A é positivo, o coeficiente A é positivo. Quem que é o A? É tudo aquilo que vem antes do x ao quadrado. Ó. Quem que é o B? É tudo aquilo que vem antes do x. Quem que é o C? É o termo independente. Ó. É aquele que não tem x. Quanto que vale o C aqui, gente? Menos 8. Menos 8. Menos 8. Isso aqui é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau dá para a gente uma parábola. Uma função do primeiro grau dá para a gente, olha cá no canto direito aqui, ó. Uma função do primeiro grau vai dar para a gente uma reta. A gente vai saber que é uma reta. Aí você já sabe que é uma reta, sei lá, 2x mais 3, né? 3x, 4x, 9x, né? Você sabe que vai dar uma reta. Por quê? A função é do primeiro grau. Agora, quando aparecer o x ao quadrado, lá, é do segundo grau. Aí não dá mais reta, vai dar parábola. Aí vai dar parábola. Ah, professor, como que a gente vai descobrir as raízes? Nós vamos ter que pegar essa função que está aqui, ó, e nós vamos transformar ela numa equação. Na hora que a gente transformar ela, é só zerar o valor de y aqui, ó. É só colocar um zero no lugar do y, ó. E aí vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2x, ó, menos 8. Ó, aí aquilo que era uma função virou uma equação. Como que eu resolvo a equação do segundo grau? Eu vou ter que saber quem... Oi? O senhor não pode apagar um pouquinho? É que tá muito cheio, daí fica difícil para escrever. Apagar, né? Porque daí fica muito cheio, daí acaba se perdendo. Tá muito... É verdade. Eu vou fazer isso, então. Aquela primeira lá, gente, vocês anotaram, eu posso apagar? Sim. Posso. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou apagar tudo aqui. Ó. Eu vou deixar só essa fórmula do delta, que delta é B2 menos 4AC, e deixar a fórmula de Bhaskara, que é a mesma fórmula.
isso que está aqui na frente, eu vou apagar tudo, ó. Essa aqui nós tiramos a prova para ver se as raízes estavam certas, ó. Ó. A antiga nós apagamos tudo. Agora, olha o que acontece. Pronto, deu uma clareada, não deu? Aí a gente pensa assim, pô, professor, e aí? Como é que a gente vai fazer, então, essa função aí? Essa função que está aqui, gente, ó, vamos ver como que a gente vai fazê-la. Nós temos que resolver essa equação do segundo grau, ó. Ah, professor, passa essa igualdade, então, para o outro lado aqui, para ficar mais bonitinho. Vamos passar. Ó, passando essa igualdade aqui para o outro lado, ó. Já quer acordar seu pai, já? Frescura. Não sabe ficar quieto. Ó, x ao quadrado menos 2x, ó. Ó, menos 8 igual a 0. Isso aí é uma equação do segundo grau, gente? É. E se ela é... E a gente tem que resolver para a gente poder construir o gráfico dessa função, ó. Então, primeiro a gente tem que achar quem? A gente tem que resolver... Se ela é a equação do segundo grau, nós vamos resolver ela por Bhaskara. Aí a primeira coisa que a gente faz, descobrir quem são os coeficientes. Quanto que vale o coeficiente A aí? Eu vou colocar naquele texto bem bonitinho lá que vocês gostam. Espera aí. Quanto que vale o A? O coeficiente A. Gente, o microfone ligado aí. Quanto vale o coeficiente A? 1. Quanto vale o coeficiente B? 2. Menos 2. Menos 2. Quanto vale o coeficiente C? 8. Concorda? Puxar mais para perto aqui, para ficar bem bacaninha. Ó, A, B e C. Tá vendo? Agora lá, a gente descobriu quanto vale os coeficientes. Depois de feito isso, nós vamos calcular o delta. Qual é a fórmula mesmo, gente? Fala a fórmula para mim. Delta é igual a quanto? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Ó. Essa é a fórmula do delta. Ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó. Isso aqui é o A. Pronto. Agora, vamos calcular, então, o delta para nosso caso aqui. Quanto que vale o nosso coeficiente B? Pessoal, solta o chat aí, vamos cuidar aqui. Vale menos 2, ó. Então, vai ficar menos 2, ó, elevado a quanto? Ao quadrado. Menos 4ac. Menos 4ac. Quanto que vale o A? 1. Quanto que vale o C? Menos 8. Menos 8. Menos 8. Então, vamos pôr ele entre parênteses, ó. Agora, nós vamos fazer essa conta, ó. Agora, nós vamos fazer essa conta. Bora lá fazer essa conta. Quanto que dá, gente? Menos 2
elevado ao quadrado. Pessoal, deixa o chat, por favor. 4. Menos 2 elevado ao quadrado. 4. 4. Agora, menos 4 vezes 1. Menos 4. Vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 8. Menos 32. Ó, menos 4 vezes menos 8. 32? Vai dar 32. Tem o jogo do 32, sinal. lembra? 32. Concorda? Ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Aí vamos pegar o resultado, então, dessa conta, dessa primeira parte aqui, ó. Menos 4 vezes menos 8 vai dar quanto? Mais 32, ó. Mais 32. Agora, quanto que dá, pessoal? Deixa o chat, eu vou ter que bloquear o chat aí. Quanto que dá 4 com mais 32? 36. 36. Então, nós descobrimos que o valor de delta é quanto? 36. 36. Agora, gente, nós vamos lá na fórmula de Bhaskara. Olha ela aí, ó. E vamos substituir ali, ó. Ô, professor, não entendi a regra de sinais quando calculou potência. Aqui, coisa rica, ó. Nós tínhamos assim, ó. Menos 2 elevado ao quadrado, ó. Ó, esse negócio da potência, eu vou apagar esses gráficos aqui. Esse negócio da potência, gente, não fica preocupado com ela não, que é fácil. Eu vou explicar aqui, ó. Vocês nunca mais vão esquecer, ó. Presta atenção aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Ô, professor, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, ó. Ó, que é menos 2 vezes, pontinho, ó, menos 2, ó. Esse número que aparece aqui em cima, que a gente chama de expoente da potência, gente, ó, ele fala para a gente quantas vezes você tem que repetir a base, ó. Ah, professor, então, se eu tiver assim, menos 2 elevado a um expoente 4. Professor. Oi? Ó, mas esse jogo de sinal é aquele que é assim, ó, é menos com menos mais, mais com menos menos, e assim vai indo? Esse aqui é da multiplicação, tá? Ah. Ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar quanto? 4. Vai dar 4, porque menos vezes menos dá mais. Beleza, beleza? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, menos 20. Presta atenção na diferença, ó. Vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês, ó. Menos 20 mais 10. Quanto que dá essa conta? 10. Hã? Menos 10. Menos 10. Concorda, coisa rica? Olha lá. Agora eu vou fazer outra conta. Menos 20 vezes 10. Quanto que dá essa conta? Menos 200. Menos 200. Agora, ó, eu vou fazer menos 20 vezes menos 10. 200. Vai dar 200 agora, ó. Por quê? Menos vezes menos dá mais. Agora aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eita, a canetinha não quer pegar. Menos 20 aqui com menos 10, ó. Aí tem que apagar o de baixo, né?
Professor, eu ainda não entendi por que menos vezes menos tem que dar mais. É regrinha, filho. Ó, menos 2 vezes menos 2 mais 4. Menos 3 vezes menos 3 mais 9. Toda vez que você tiver menos, ó, toda vez que você tiver menos vezes menos... Professor, eu entendi que na regra tá certo, só que eu não entendi na lógica. Não tem sentido para mim. Professor, Oi. eu posso falar para ele que o negócio que minha professora me ensinou? Pode falar. Você vai imaginar assim, ó. Tem o sinal negativo, né? Aí tem outro sinal negativo, você vai meio que completar os dois para ficar um positivo. Minha professora me explicou assim, uma regrinha bem boba. Só que eu aprendi assim. Aí, olha, já deu uma contribuição nova. Tá vendo? Agora, uma coisa assim, ó, por exemplo... Professor? Oi. O senhor poderia voltar a explicar o que o senhor explicou há 10 minutos atrás, pois minha internet caiu e eu não pude assistir? Com certeza, filha. A gente, quando você estava assistindo, a gente já tinha calculado esse delta aqui? Não. O senhor tinha feito X já. Mas o senhor tinha feito aquele Y igual ao X e pronto, aí eu caí. Aí caiu. Olha aqui, ó. O Y igual ao X, aqui, ó. Ou seja, o que acontece? Na frente, esse Y aqui, ele é a mesma coisa que f de x. Se ele é a mesma coisa que f de x, o que está escrito na primeira linha aí, ó, é uma função. Se aqui é f de x, ó, então isso que está escrito na primeira linha é uma função. Se é uma função, nós precisamos, então, resolver essa função do segundo grau para a gente poder esboçar o gráfico dela. E é isso que a gente está tentando fazer. No lugar do y, nós colocamos 0. Ó. E aí ela virou quem? Uma equação do segundo grau. Quem é essa equação do segundo grau? É uma equação aqui, ó, que nós temos os coeficientes A, B e C, ó. Quem é o coeficiente A? É tudo aquilo que vem antes do x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? Pessoal, deixa o chat, cuida aqui. Ó, quem é o coeficiente B? É tudo aquilo que vem antes do x, ó. Menos 2, ó. Quem é o coeficiente C? Quem é o coeficiente C? O coeficiente... Menos 8. O menos 8, ó. É o termo independente, ó. Tá vendo? É aquele que não tem nada de x nele. Aí a gente descobriu, ó, A, B e C. Professor, A, B e C são os coeficientes? São, ó. Esse A, esse B e esse C aqui, ó, são os coeficientes aí da equação do segundo grau. Pessoal, deixa o chat, por favor. Professor, bloqueia o chat, está atrapalhando aqui. Está atrapalhando, verdade, né? Pode bloquear. Aí é o seguinte, ó. Espera aí que eu não estou achando. Onde é que a gente bloqueia isso aqui? Acho que é lá no início, quando abre a página, né? Vixe, eu não sei, hein? Cadê o Lourenço? Você sabe, Lourenço? E o que, mano? Como é que muda o chat? Tem alguma opção aí que eu vi. Eu sabia, só que eu não lembro como é que faz. Não deixa escolhendo de mutar o chat. Acho que só a pessoa que organizou a chamada pode mutar. Lá no início. Tem um negócio no Zoom, mas quer configurar a reunião. Não sei se é ali. Pode colocar o chat no mudo. Sim, mas aí sininho lá. não é a gente que faz isso, é o anfitrião. Pra gente só exatamente. aparece umas configurações para nós. Exato. Entendi. E é lá no início, gente. É na hora de abrir. Você não vai saber quando a gente está com dúvida. O professor, não é ali nos 3 pontinhos e depois configuração da reunião?
Não. Isso que Eu eu tô acho que não. falando. Mas é isso que eu tô falando. Só que a gente não pode fazer quase nada. Só o off-tempo pode mudar isso. Exato. Beleza, vamos tocar aqui. Mas vamos ver, eu acho que o pessoal vai colaborar aí. Vamos nós aqui, ó. Aí, olha, nós descobrimos quem são os coeficientes da equação do segundo grau. Professor, quem que é o A? É tudo aquilo que vem antes do x ao quadrado. Nesse caso, como não tem nada aqui, ó, quer dizer que vale 1. Então, o nosso A vale 1. Quem que é o B? É tudo aquilo que vem antes do x, ó. Nesse caso, o que tem antes do x? O menos 2, ó. E quem que é o C? O C é o termo independente, ó. É todo aquele que não tem nada de x nele, ó, que é o menos 8. Então, a gente já fez, olha, primeira coisa que a gente faz é o quê? É retirar da equação os seus coeficientes. Para quê? Para a gente colocar na fórmula. Que fórmula? Na fórmula do delta lá. O que diz a fórmula do delta? B2 menos 4AC. Ah, professor, quer dizer que a gente calcula o delta, depois coloca lá na fórmula de Bhaskara? Exatamente. Você coloca lá na fórmula de Bhaskara para poder resolver quem? Encontrar quem? Encontrar o valor de x' e o valor de x duas linhas. Quem que é x' e x duas linhas? São as raízes da equação do segundo grau. Quem são as raízes dessa equação do segundo grau? São os valores que você substitui no lugar do x que vai zerar a equação. Ah, professor, mas eu quero fazer o gráfico, eu quero fazer o esboço da função, eu quero desenhar um gráfico lá no plano cartesiano. Você vai pegar esses valores das raízes e vai colocar no eixo das abscissas, no eixo x, e vai olhar o coeficiente. Se o coeficiente for positivo, a parábola dá com a boca virada para cima. Se o coeficiente for negativo, a boca da parábola, a concavidade dela vai ficar virada para baixo. Ah, professor, então peraí, deixa eu entender esse negócio melhor. E quando a função for do primeiro grau? Quando a função for do primeiro grau, o que ocorre? Quando essa função for do primeiro grau, a gente vai ter uma raiz só. Ah, então, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Se a função é do primeiro grau, ó, se a função é do primeiro grau, o que vai acontecer? Você vai ter essa reta, ela cruza o eixo da abscissa aqui, ó, uma vez só. Quando ela é do segundo grau, ela intercepta o eixo da abscissa em 2 pontos, ó, aqui e aqui, por exemplo. E quando ela é do primeiro grau, olha lá, ela só vai interceptar lá, ó, em apenas 1 ponto. Olha lá, ela só interceptou o eixo das abscissas, ó, naquele ponto ali, ó. Entenderam a diferença? Ah, professor, se ela fosse do segundo grau, então, e a gente fosse desenhar ela ali, ela ia ser ela ia interceptar aqui em 2 pontos. E ia, ó, ela ia interceptar ali em 2 pontos. Aqui, ó, ela ia interceptar onde? Ela ia interceptar, ó, aqui, e ela ia interceptar aqui, ó, o eixo do x, o eixo das abscissas. Senhor. Oi? Já não são 9 horas? Já são 9 horas, O verdade. senhor tá pegando um jeito com esse negócio das setas. O professor tá pegando um jeito. Pegando jeito, né? É, vocês deram a mão outro dia, foi maravilha. De grão em grão, galinha enche o papo. Exato. Beleza, gente, deu para ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Vocês prestem muita atenção nessas aulas, que isso vai ajudar vocês depois. Vocês vão pegar o livro da escola e já sair resolvendo, fazendo os esboços. Isso vai ser matéria do 9º ano. E, consequentemente, gente, é matéria que cai na prova do Instituto Federal de Seleção. E a partir do ano que vem para frente, vocês vão estudar, mas é muito isso daí. Então, assim, o aprendizado de vocês aqui, gente, vocês levam para o resto da vida.
né? Daqui 3 anos, vocês estão fazendo Enem, 4 anos, né? Vocês vão estar fazendo Enem, vocês vão precisar de todos esses conteúdos aí, principalmente esse aqui. Entender isso aqui vai ajudar em química, em física, num monte de coisa. Beleza, beleza? A gente vai pegar o livro. A gente vai pegar o livro e completar ele por inteiro. E dá para completar por inteiro, filho. Aí fica chique. Beleza? Ô, gente, um abração para vocês. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Agora mesmo tem português, hein? Tchau, tudo de bom. Português é do intervalo, né? Agora tem intervalo. Agora mesmo tem português aí, viu, galerinha? Não, você não vai ter intervalo?